Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus amores? Hoje nós estaremos dando início ao caderno 2, né, do nosso PH. Então, a aula de hoje será a aula de ciências. Peço que vocês abram o livro na página 122, onde nós estaremos tratando sobre a cadeia alimentar, tá bom? Então, estaremos falando a respeito disso. Então, nós temos aqui um guepardo, se vocês observarem nessa imagem, ele está correndo atrás de uma gazela para poder se alimentar, né? Aqui, ó, módulo 5, cadeia alimentar, o guepardo correndo atrás da gazela, né? Então, ele vai tá caçando para poder se alimentar. Na página 123, nós temos o seguinte, nós temos aqui 4 imagens, né? Onde o livro pede que vocês observem essas imagens e depois façam o que está sendo solicitado abaixo. Aonde nós, como vocês já estão com o livro aberto, a tia vai explicando e nós vamos fazendo juntos, tá bom, meus amores? Vamos lá. Nós temos na figura A uma serpente, na B uma águia, na C um coelho e na D uma couve, né? Se vocês observarem, isso aí já é a cadeia alimentar. Como assim, tia? Olha só, o coelho ele vai se alimentar da couve, né? A couve ela serve de alimento para o coelho. O coelho ele vai servir de alimento para a serpente. E a serpente vai servir de alimento para a águia. Então, olha só, o que nós fizemos? Uma cadeia. Tá vendo? Se vocês observarem aqui na imagem, vamos lá. Nós temos aqui a couve, que serve de alimento para o coelho serve de alimento para a serpente e a serpente para a águia. Então, nós fizemos uma cadeia, né? Uma cadeia aqui alimentar. Vocês já aprenderam sobre, né, os animais herbívoros, os animais carnívoros e os animais, a tia colocou aqui, ó, herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros, eles se alimentam somente de vegetais, né? Os carnívoros somente de carne. E os onívoros, eles se alimentam de carne e de vegetais. Não é isso? Então, vamos lá. O número 1 pede que vocês contornem de azul, né, o ser vivo, então aqui desses animais aqui, que se alimenta de plantas. Então, vocês vão circular somente o que se alimenta de vegetais. Então, vocês vão circular de azul, coelho, tá? Azul, coelho. O 2 vai pedir para vocês contornarem de vermelho os seres vivos que se alimentam de outros animais, né? Então, eles se alimentam de carne, né? Então, seria aqui que vocês vão circular, no caso, seriam não, né? São, que são os dois animais que vocês irão circular de vermelho são a serpente e a águia, tá? Peguem um lápis de cor e circulem de vermelho a serpente e a águia. Então, vocês já circularam de azul o coelho e de vermelho a serpente e a águia. E vocês vão marcar um X na couve, porque está dizendo o seguinte, marque um X no ser vivo que obtém energia sem se alimentar de outros seres vivos, né? Porque os vegetais, eles fabricam o seu próprio alimento, não é isso? Eles tiram os nutrientes lá do subsolo, do solo, né, da terra, eles tiram os nutrientes ali e fabricam o seu próprio alimento, né? Ninguém chega para dar comida para a plantinha, né? Ela própria fabrica o seu próprio alimento. Vamos lá, o 4 diz o seguinte: agora, utilizando as palavras abaixo, complete as frases a seguir. Então, nós temos aí águia, luz do sol, serpente e coelho. Onde nós vamos formar aquela cadeia alimentar que a tia explicou no início, né? Então, a planta obtém seu alimento utilizando a energia da luz do sol, né? Através da luz do sol, perdão, a planta, ela obtém o seu alimento. Aí nós temos aqui embaixo que ela serve de alimento, a planta, né, no caso que está se referindo, para o coelho. Este pode servir de alimento para a serpente
né? A qual, por sua vez, pode servir de alimento para a águia. Então, é onde formou aquela cadeia alimentar que a tia explicou lá no início, né? Da couve, coelho, serpente e águia, tá? Então, nós vamos agora para a página 124, aonde está explicando, né, que os seres vivos se alimentam, né? Então, vamos lá que a tia vai ler esse trechinho aqui com vocês, tá? Como já estudamos, os seres vivos precisam se alimentar para obter a energia para crescer e realizar todas as atividades necessárias à sua sobrevivência. Então, se a gente não se alimenta, a gente não tem energia, não é isso? A gente fica fraco, a gente adoece. Então, a gente precisa se alimentar. Dependendo da forma como obtém o próprio alimento, os seres vivos podem ser classificados de 3 formas. Aí a tia colocou aqui, ó, os produtores, consumidores e decompositores. Tia, o que seria isso? Então, a tia colocou aqui a explicação. Vamos lá. Os produtores, né, eles são aqueles que produzem seu próprio alimento, como as plantas, as algas, né? Então, elas fabricam o seu próprio alimento, elas produzem o seu próprio alimento, né? Então, são os produtores, tá bom? Os consumidores são os organismos que se alimentam de outros seres vivos, né? Então, eles se alimentam, precisam de outros seres vivos para poder se alimentar. São os consumidores. Então, vamos lá. Os produtores, eles produzem seu próprio alimento, né? Que são as plantas. Os consumidores, eles o quê? Se alimentam de seres vivos, tá? Então, aqui, ó, eles podem se alimentar tanto de animais quanto de quê? De vegetais, porque as plantas são seres vivos, não é isso? E os decompositores? Os decompositores são os organismos que se alimentam de matéria orgânica. Por exemplo, são frutas já em decomposição, né? Até seres vivos, seres humanos que já morreram, que estão entrando em decomposição. Por isso é que são os decompositores. Então, olha aqui, ó. A matéria orgânica, exemplo, a tia colocou aqui fezes, frutos. Frutos já, gente, a tia vai mostrar aqui para vocês, né? Aquele fruto em decomposição. Bactérias ou até indivíduos, né? Que são pessoas ou até animais que já morreram, né? Então, vamos lá. Aqui vem explicando na 125 que as plantas, né, as algas e os organismos que constituem Peraí, Katia. Fitoplâncton são organismos produtores. Eles produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, né? Que são as plantas. Através da fotossíntese, né, com a luz do sol, né, as plantas fabricam seu próprio alimento, não é isso? Nesse processo, as raízes das plantas absorvem água e sais minerais do solo, enquanto as folhas absorvem a luz do sol e o gás carbônico. Com esses elementos, a planta produz glicose e outras substâncias necessárias à sobrevivência e ao crescimento. Então, nós temos aqui 2 imagens. Nós temos aqui as imagens das algas, né? Ó, que são as principais produtoras dos ambientes aquáticos, lá, ó, embaixo, né? No mar. E temos as plantas que utilizam a energia do sol, né? Que é aquela plantinha que a mamãe tem em casa. Até porque se você pegar a planta, ela necessita do sol. Se você pegar uma caixa de sapato e você deixar um tempo ali, pegar uma planta ou até na própria grama, coloca a caixa de sapato, coloca uma pedra em cima para não entrar, não bater luz nenhuma, luz do sol, nada. Vocês vão ver que com o tempo a planta vai ficando amarelada, né? Até morrer. Então, observe a imagem a seguir e escreva o nome dos elementos necessários para a realização da fotossíntese. Então, nós iremos fazer juntos. Nós temos aqui um vegetal, né? Onde nós temos aqui a glicose na folhinha e temos aqui o gás carbônico, que é a setinha, né? O sol, olha só, a setinha está indo para
para o vegetal, né? Que é a luz do sol, para poder fabricar a fotossíntese, né? Então, vamos lá. Então, na primeira linha, vai ficar, crianças, luz do sol, tá? Luz do sol. E a caneta da tia sumiu. Luz do sol. A segunda imagem, a segunda linha, perdão, abaixo, né? Vai ficar o gás carbônico. A primeira linha, luz do sol. A segunda linha, gás carbônico. E a terceira linha que nós temos aqui, ó, na raiz, né? Que tá aqui abaixo do solo, né? Na terra, lá, enterrada lá na terra, no solo. Água e sais minerais, que é onde o vegetal tira. O vegetal tira do solo a água e os sais minerais. Não é isso? Que é para poder o quê? Sobreviver, para poder se alimentar, né? Para poder se manter. Não é isso? Então, muito bem. Então, nós temos aqui na primeira linha a luz do sol. Olha lá, o sol está batendo. A segunda, o gás carbônico. E a terceira, a água e os sais minerais, tá bom? Vamos lá. Todos terminaram? Todos escreveram? Então, nós vamos agora para a página 126, onde vem falando dos consumidores, né? Que são os seres vivos que não produzem o próprio alimento e se alimentam de outros organismos, são chamados de consumidores. Foi o que a tia falou, de seres vivos. Entre os consumidores existem aqueles que são herbívoros, outros que são carnívoros, né? Porque foi o que a tia falou no início, a planta é um ser vivo, então é herbívoro, né? Então, e ainda existem aqueles que são os onívoros, que se alimentam tanto de vegetal quanto de carne, né? Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Então, nós temos na primeira aí um tubarão-limão. Vocês vão marcar um X nessa, ó, marcar um X nessa figura e vão escrever embaixo que esse tubarão-limão, ele é consumidor carnívoro. Consumidor carnívoro, tá bom? A figura ao lado, musgo, ele é produtor. Então, eu não vou marcar o X. Produtor. O macaco-aranha é um consumidor herbívoro. Aí eu vou marcar um X. A anta, eu também vou marcar um X, porque ela é um consumidor herbívoro, tá? O lobo-guará, eu também vou marcar um X, porque também ele é um consumidor, só que ele é onívoro. Ele come tanto vegetal quanto carne, né? Onívoro. E a paineira é produtor. Ele é um produtor. Eu não vou marcar um X na paineira, tá? Então, número 1, marque com um X os organismos consumidores. Então, vocês marcaram, né? O tubarão-limão, a anta, o lobo-guará e o macaco-aranha, né? Que são aqui os animais, somente os animais. O musgo e a paineira vocês não marcaram, tá? E classificamos já, que seria o 2. Classifica os organismos que você marcou em herbívoros e carnívoros ou onívoros, que a tia fez junto com vocês. Aqui nessa imagem a 127, foi o que a tia falou aqui, ó, da frutinha, ó. Que ela começa assim verde, tá vendo? Com o surgimento, ó, de regiões mais escuras na superfície da fruta, é um sinal de que ela está no início do processo de decomposição. Depois ela vai ficando murcha, ó, e vai multiplicando, né? As manchas, ó, mais escuras. Depois ela vai murchando, tá vendo? E por fim, ó, como que ela fica? Depois de algum tempo, a fruta está completamente decomposta e coberta de micro-organismos. Então, já não presta mais para comer, né? Então, aqui nós temos os decompositores, tá? Que seriam os resíduos. Os restos sobra, tá? Vocês vão estar fazendo, a tia vai estar deixando para vocês estarem fazendo, gente, a página 131. Tá? Que vem falando de decompositores, produtores e herbívoros. Somente a 131, tá?
porque a página 129 a tia vai estar explicando na próxima aula, tá bom? Então, a 129 a tia vai estar explicando na próxima aula. E aí a tia vai estar explicando e vai estar fazendo junto com vocês a 130. Então, vocês vão estar realizando somente os exercícios agora da página 131, tá? Ó, um beijão, fiquem com Deus.